Olá, como você está? Tudo bem? Nós estamos meditando no Novo Testamento, mas em ordem cronológica, na sequência dos fatos. Tem sido muito bom. Espero que você que tem acompanhado também esteja gostando. Hoje nós vamos para Lucas, capítulo 19. Dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, incentive mais pessoas a lerem a Bíblia. Fale de Jesus, mas fale todo dia, tá bom? Vamos pedir que Ele nos abençoe nessa leitura e nos dê o entendimento, é claro. Meu Deus, nós estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Ela é a nossa bússola para esse mundo tão perdido e caótico. Ajude-nos a entender a Tua Palavra. Amém. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Há muitas pessoas que confundem essa Jericó com a antiga. A antiga Jericó que Josué, junto com aquele povo, destruiu as muralhas, essa cidade nunca mais foi reconstruída. Então essa aqui já é outra. No 2, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. O comentário: Zaqueu chefiava um grupo de cobradores de impostos para Roma. Esse trabalho era considerado infame aos judeus. Embora o seu nome signifique puro ou justo, o comportamento de Zaqueu não condizia com isso, pois normalmente a riqueza dos cobradores provinha de coletas extras, de tributos ou de extorsões. Zaqueu ouvia falar do Senhor Jesus e quis tirar sua própria conclusão sobre ele. O seu desejo determinado o fez vencer não apenas a dificuldade imposta por sua baixa estatura, mas também a multidão que cercava o Salvador. Zaqueu reconhecia sua indignidade e seus pecados, mas mostrou sua humildade ao subir rapidamente em uma árvore para conhecer o Senhor. Essa atitude conduziu ele e a sua família à salvação. Então, para você ter uma ideia, essa cidade aqui, Jericó, era uma cidade que abrigava muitos homens de Deus, levitas, sacerdotes, pessoas que serviam ao templo. Ela era um abrigo para muitas dessas pessoas e também era a cidade onde que Zaqueu residia. Zaqueu era um judeu, então ele era tido como um traidor da nação, porque ele trabalhava diretamente para Roma, como diz aqui, ele era chefe, então ele era um dos mais importantes dos cobradores de impostos, e Lucas deixa bem claro que ele era rico, né? Então, normalmente a pessoa que tem muitas riquezas, ela se apoia nelas, né? Ela confia na riqueza mais do que em qualquer outra coisa. Então, esse homem rico, por alguma forma, talvez se sentisse vazio. Por isso ele quis ver Jesus. Com certeza chegou aos ouvidos dele os milagres que Jesus fazia, o perdão que Jesus fazia. Mateus, por exemplo, andava com Jesus e Mateus era um cobrador de impostos, era também um publicano. Então imagine quantas pessoas falaram para ele que foram perdoadas, né? Jesus fizeram um banquete, até o próprio Mateus fez um banquete e muitos publicanos foram ter lá, né? E se arrependeram, muitos deles se converteram. Então quer dizer, a notícia se espalhava muito rápido. Então imagino que Zaqueu surgiu um interesse dentro dele de mudar. Mas sabe, quando a pessoa está no lixo, ela está mergulhada no pecado, às vezes ela pensa assim, para mim não tem mais saída, não tem mais jeito. Talvez ele pensasse nisso. Mas olha o que acontece. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. O comentário: desce depressa. O Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém. Mesmo faltando poucos dias para a crucificação, ele continuava a salvar os perdidos. Ao subir no sicômoro, Zaqueu esperava apenas ver o Messias em meio à multidão. No entanto, se surpreendeu ao ser visto por ele. A pressa do publicano em descer era a mesma do Senhor Jesus para salvá-lo. Isso se confirmou debaixo da árvore, quando houve o encontro entre aquele que tinha sede de salvar e o pecador que tinha sede de ser salvo. Aqueles que, assim como Zaqueu, desejam conhecer o Senhor, receber seu Espírito
e aprender mais sobre a sua palavra, nunca serão decepcionados por ele. Será que ele esperava por isso? Duvido. Agora imagine, né? Ele ali olhando Jesus passando, de repente, o olhar de Jesus penetra o olhar dele. É muito forte, né? Quer dizer, Jesus olhou para ele e falou: convém que hoje eu vá para sua casa. Desce depressa, daí. Né? Jesus, ele também quer entrar na sua casa. E eu não digo sua casa física, né? Mas a sua casa espiritual. É onde a sua alma reside. É esse corpo que você tem. Então, Deus, através do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você, né? Será que você vai fazer como Zaqueu, descer depressa e recebê-lo alegremente? No 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O comentário: Jericó era uma cidade de líderes religiosos, ali havia numerosos sacerdotes e levitas, mas foi na casa de um publicano que o Senhor Jesus resolveu se hospedar. Naquela multidão, muitos se escondiam atrás da capa da religião e de suas boas obras, mas Zaqueu não camuflava seus erros. Pelo contrário, ele era humilde para reconhecer seus pecados e sua necessidade de salvação. Assim, o Senhor Jesus contrariou a lógica da religiosidade e se abrigou em sua casa. De igual modo, ele adentra no coração daqueles que, embora sejam falhos, desejam mudar e, para isso, não se importam nem se cansam de se humilhar diante de Deus. Então, quer dizer, as pessoas murmuravam porque elas não tinham a mesma visão do Senhor Jesus, né? Elas viam só a aparência, o exterior, mas o que Jesus via era o que havia no coração. Então, Jesus viu que Zaqueu estava arrependido, por isso foi para a casa dele. E é isso aí. Jesus foi perseguido, injustiçado, ele foi caluniado, ele foi, cuspiram nele, bateram nele, enfim. Tudo isso que Jesus passou, todo cristão que segue Jesus vai passar também. Mas da mesma forma como ele venceu, vamos vencer também. Então, é necessário, essas coisas vão acontecer mesmo. 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O comentário, né? Dou aos pobres. Zaqueu fez muito mais que a lei mosaica exigia. Está em Levítico 6 e número 5. Além de restituir 4 ou 5 vezes mais a quem defraudou, ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres. Essa mudança de atitude só ocorreu após a sua conversão. Isso prova que ninguém que tenha conhecido o Senhor e tido a experiência do novo nascimento pode permanecer com a mesma natureza pecaminosa, corrupta e injusta de outrora. 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Com certeza Zaqueu conhecia bem a dificuldade dos mais pobres, porque ele ia tirar o dinheiro dos mais pobres. E aqui agora ele está dando, né, a metade dos seus bens. Quer dizer, a pessoa que reconhece que ela pode viver com muito menos e ela pode servir a Deus com o que Deus tem dado. Você tem servido a Deus com as suas ofertas? Às vezes nós encontramos pessoas tão materialistas, tão seguras, né, do que ela tem, que elas não querem dar oferta, dízimos, porque elas pensam que na cabeça delas vão ficar sem e elas não vão ter multiplicado. Na verdade, elas não creem na palavra nem em Deus. Então, quando nós somos generosos, através das nossas ofertas, devolvemos nossos dízimos, estamos cumprindo a palavra de Deus e estamos ajudando também o próximo, né? Estamos recebendo na igreja o alimento, a palavra da salvação, temos um ambiente de fé para buscar. Então é justo que eu ajude a manter aquele local, aquela casa de oração, né? No 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Então, quem pratica, né, a fé, quem pratica a fé na palavra de Deus, é filho de Abraão.
Se ele era descendência ou não, não sei. Mas ele é filho porque ele praticou pela fé. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Comentário: perdido, essa é a condição daquele que não crê e não obedece a Deus. Por isso, a missão do Senhor Jesus, ao vir a este mundo, foi buscar e salvar o pecador, a fim de reconciliá-lo com Deus. Por isso que, enquanto a pessoa não se sentir perdida nesse mundo, então não tem como o Senhor Jesus salvar ela. Ele só pode salvar, como ele mesmo aqui, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele só pode salvar e buscar aquele que se perdeu, que está sem sentido. Pode ser rico como Zaqueu, ter muito dinheiro, mas se encontrar vazio, depressivo, sem vida, sem força, sem esperança, mas reconhecer que precisa de Deus, de salvação, e saber que o dinheiro não vai poder comprar. Há pessoas que o tesouro dela é uma pessoa, seja filho, neto, marido ou esposa, enfim, mas o seu tesouro sendo Deus, você então será esse perdido, que sem ele você não faz nada. No 11, e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. O comentário diz assim: negociai até que eu venha. Nessa parábola, o Senhor Jesus se identifica como o homem nobre que viajou para um lugar distante para tomar posse do reino. Após sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus para se apossar daquilo que lhe havia sido prometido pelo Pai. As minas são os privilégios que recebemos de Deus, isto é, a sua palavra, a salvação, a autoridade, a fé e principalmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. No entanto, diante de tantos benefícios, ninguém pode esquecer que haverá o grande dia da prestação de contas, quando será cobrado de cada um aquilo que lhe foi conferido. Negociar até o fim significa que o justo deve se empenhar continuamente em servir de forma diligente ao Senhor. Por isso que o reino de Deus ele está dentro de nós, né? E quem tem o reino de Deus dentro dele tem um poder sobrenatural para vencer o inferno. No 10, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Então, nós somos como esse servo, né? Deus nos conferiu o poder, não é nosso, né? O poder de curar, o poder de libertar, as riquezas desse mundo, né? Tem pessoas que são riquíssimas, têm um poder enorme. Há autoridades, por exemplo, no mundo como presidentes, reis, enfim, são coisas que foram conferidas a nós, mas não é nossa. Há muitos ricos que se converteram e são de Jesus, mas outros que não querem saber e são completamente ateus. Então, olha a prestação de contas. 16, e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Quer dizer, cada um dos outros multiplicou, mas esse aqui guardou no lenço. Teve medo. 21. Porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Olha só. Primeiro, né? Esse servo aqui, ele teve medo. Primeira característica da dúvida e também da falta, ausência de fé. Segunda coisa, homem rigoroso. Então, era a forma como ele via o seu Senhor.
que ele era rigoroso. E quantas pessoas também julgam a palavra antiquada porque não permite que ele peque, né? Ele quer pecar deliberadamente. Mas a palavra de Deus condena o pecado, não o pecador. O pecador que comete o pecado é condenado quando ele não se arrepende. E aí a segunda coisa, né? Terceira, que tomas o que não puseste. Quer dizer, eu não coloquei, então eu tomo, é meu. É um roubo. Então, olha a visão desse servo sobre o seu senhor, rigoroso, ladrão, e cegas o que não semeaste. Quer dizer, eu não semeei aqui, mas eu estou pegando porque agora é meu. Quer dizer, era um homem bruto, era um homem ruim, era um homem mau. Essa era a visão desse servo para com seu senhor. No 22, porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Talvez a pessoa julgue isso um pouco pesado, mas não é. Na verdade, esse é o amor e a justiça de Deus. Deus é amor, ele é amor, ele não tem amor, ele é a essência do amor. E o amor é sacrifício, é diferente do que é dito hoje no mundo, né? O mundo fala assim, eu amo fulano. Hoje ele diz amar, amanhã ele tem ódio. Então é totalmente diferente. O amor é um amor incondicional. É um amor de entrega, né? Você se entrega para o outro sem esperar absolutamente nada em troca. Mas ele também é justiça. Então Deus, ele é justiça e por isso fará justiça. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que ela fez tudo errado e ela não obedeceu às leis de Deus, ela não creu em Deus e morreu, né? Ela não praticou a justiça. E aí morre outro que praticou a justiça, que se absteve do que é mal, se desviou do mau caminho, né? Praticou a palavra de Deus. E aí na hora da salvação, Deus olha para um, Deus olha para outro e fala assim, olha, eu amo vocês os dois, pode entravar? Pode passar. É injusto. Com aquele que praticou, com aquele que sacrificou. Então, no reino de Deus não é como ser humano. Vou dar um jeitinho. Eu sou muito rico, vou apresentar essa riqueza para Deus. Tudo é dele. Nós não temos nada. Então, é essa justiça que muitas pessoas querem fugir dela. 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quer dizer, eles estavam com inveja de Jesus, né? Eles não queriam que Jesus fosse glorificado. E quantas pessoas nesse mundo também roubam a glória do Senhor Jesus, né? Eles querem brilhar acima do Senhor Jesus, né?
Há uma música que diz que diminua eu, mas que cresça o Senhor. E é isso que tem que acontecer. Aliás, o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. Que diminua eu, mas que ele cresça. Que ele fique em evidência, eu não. 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O comentário diz, o choro do Senhor Jesus mostrava um forte pesar sobre a nação de Israel. Chorar representa a mais profunda expressão de lamento do ser humano. A palavra choro diz respeito não apenas a lágrimas, mas também à dor e ao grito da alma. Vestido com a natureza humana, o Salvador chorou porque viu o que ninguém via, a futura destruição de Jerusalém e de seus habitantes, apesar de todo o seu sacrifício para evitar tamanha calamidade. E de fato, o apóstolo Paulo fala que ele sentia dores de parto até ver Jesus formado na vida de uma pessoa. E olha que dores que hoje nós sentimos, porque há tantas distrações hoje, o diabo oferece tantas migalhas para a pessoa que ela fica tão entretida com as migalhas que ela esquece que Jesus é a fonte da vida. 42, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Quer dizer, o Senhor Jesus lamentando o que viria a acontecer, mas sobretudo porque eles não estavam vendo quem estava entrando na cidade e uma das profecias se cumprindo ali naquele momento em Jesus. Por exemplo, Jesus era dito rei, mas ele entrava montado num jumento, Nada a ver. O príncipe encantado, normalmente nos desenhos, ele vem num cavalo branco, bonito, Jesus entrou num jumentinho, mostrando sua humildade e querendo mostrar para as pessoas que o reino dele não era neste mundo, mas o reino estava dentro da pessoa. 44. E te derrubarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quer dizer, ele não valorizava as coisas desse mundo, usava, mas o valor dele estava em outra coisa. Assim como nós também. O povo tinha um valor enorme pelo templo. Hoje nem sequer tem pedra sobre pedra lá. Aliás, se você já foi em Jerusalém, você vê lá embaixo as pedras do antigo templo lançadas no chão. 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, e dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando-o. O Senhor Jesus fez uma limpeza ali no templo, expulsando aquilo que estava de errado. Você já limpou o seu coração? Você já expulsou dele tudo que está corrompendo você e distanciando você de Deus? Ele quer entrar, ele quer fazer do seu corpo morada, templo para ele. Você já preparou tudo? Se você já o tem, graças a Deus. Bem-aventurado é você, porque você já tem o reino de Deus em você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.